As religiões sempre criaram alguns universos além mundo, como se fosse um mundo paralelo. E às vezes essa criação de um mundo paralelo se servia simplesmente como uma rota de fuga das realidades vigentes. Ela participava e partilhava de um mundo que ela não conseguia concordar com aquela realidade de mundo, mas ela não conseguia reverter aquela realidade de mundo que estava de maneira muito intrínseca, envaidecida e eivada de ódio, de violência, de falta de vontade de existir. E essa vontade de criar um outro mundo em diversas religiões não saiu da perspectiva do cristianismo. Mas aí, minha gente, presta bem atenção numa coisa. Não é uma realidade idealizada, não é uma proposta idealizada, de maneira nenhuma. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche vai dizer pra gente que o cristianismo é o platonismo popular, ou seja, é a maneira como eu consigo projetar um mundo além desse para conviver ou ser possível de conviver em uma outra realidade. Todas as vezes que o paraíso se tornar paralisante da existência humana, não tem nada a ver com o horizonte pensado por Jesus. O horizonte pensado por Jesus era chamado de Reino de Deus. E esse Reino de Deus tem duas facetas, duas perspectivas. O reino chamado já e o reino ainda não. Esse Reino de Deus, ou como Mateus chama de Reino dos Céus, que é o reino já, é o reino que se constitui diante das transformações vigentes no ser humano impactado como uma nova pessoa, como uma nova criatura. Um novo horizonte de ser, não mais um horizonte à imagem de Adão, mas agora um horizonte à imagem de Jesus. E esse horizonte, essa pessoa na perspectiva do horizonte à imagem de Jesus, ela se constituía a partir de então como alguém que se tornava agente de transformação na sociedade que ela vivia. Então, corrupção, violência, maldade, mentira, tudo aquilo que trouxesse corrupção, ou como a teologia latino-americana chama de pecado estrutural, que não isenta o indivíduo do seu pecado pessoal, mas o pecado que está nas estruturas, esse pecado deveria ser denunciado, mas não só denunciado, deveria ser radicalmente banido a partir da prática e da praxis cotidiana desse indivíduo transformado e chamado agora de nova criatura, de nova pessoa. Essa percepção do reino já é a percepção de um paraíso que vive-se e se experimenta a partir de hoje. O reino ainda não, é aquilo que chega à plenitude, é a santidade, a santificação, é o processo chegado no seu resultado, no ato final. Imaginando uma cena, imaginando um palco, o ato final é o reino ainda não. Aí o grande paraíso que se espera. Mas presta atenção, o paraíso não pode ser de maneira nenhuma a fuga e a desculpa para eu não fazer absolutamente nada nessa terra. Se o seu céu serve de fuga, talvez o seu céu se tornou um grande inferno existencial, onde você paralisou desde as instâncias da sua casa, da sua vida profissional até o seu cotidiano, você paralisou a percepção real do que é existir em Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Era isso que Paulo tinha em mente. Tudo que passar disso é um inferno existencial.